Olá pessoal, essa é a videoaula de número 2.1, referente ao nosso segundo capítulo do curso de fontes chaveadas, tratando agora sobre conversores comutados e topologias isoladas. Na aula de hoje a gente inicia o segundo capítulo sobre conversores comutados e a gente vai começar falando sobre os conversores CCCC básicos. Então, primeiro a gente vai falar sobre o conversor PWM elementar, que a gente já viu anteriormente. Depois a gente vai falar sobre o conceito do interruptor de duas posições implementado com semicondutores de potência. E aí a gente vai partir para fazer a análise em modo de condução contínua, primeiro do conversor Buck PWM, depois nós vamos fazer para o Boost PWM e por fim para o Buck Boost PWM, finalizando os três conversores CCCC básicos. Bom, vamos começar aqui resgatando um conceito que a gente já tinha tratado, que é o conversor PWM elementar. Então a gente derivou esse conversor lá no primeiro capítulo como uma forma de aplicar o semicondutor na região comutada e não na região linear onde ele tem a dissipação de potência. E a gente viu que o esquema básico de um conversor comutado vai ser basicamente esse que está aqui. A gente tem um comando delta, que é a nossa função de chaveamento, que vai controlar essa chave e os estados dela aberto ou fechado. E aí, se a gente fizer esse comando periódico, resulta para a gente uma forma de onda de tensão aplicada por essa chave na carga e a consequente corrente nessa chave e na carga, conforme está mostrado aqui. E a gente tem esses dois estados muito bem definidos, da chave fechada, delta igual a 1, e da chave aberta, delta igual a 0. Esses estados são controlados por aquilo que a gente denominou a função de chaveamento, que é uma função lógica, então, que determina se essa chave está fechada ou aberta. E ela fica fechada por um determinado tempo T-on e aberta por um determinado tempo T-off, sendo que o somatório dos dois retorna para a gente o período que essa chave é operada, ou seja, o inverso da frequência. O que nós vamos fazer aqui agora estudando conversores CCCC básicos é a substituição dessa chave idealizada, que pode estar operando ou aberta ou fechada, por um semicondutor, por exemplo, do tipo MOSFET. Então ele vai ser o elemento comandado aqui e operado tal qual uma chave semicondutora, ou um interruptor estático. Uma evolução no conceito dessa chave semicondutora ou interruptor estático é o que a gente chama de um interruptor de duas posições, que na verdade é uma forma da gente implementar uma tensão puramente quadrada, aplicar uma tensão puramente quadrada, seja numa carga, ou num filtro, ou em algum sistema comutado. Então aqui o esboçado, uma chave de duas posições, ela pode estar conectando o terminal C, ora no terminal A, ora no terminal P, né? Então a gente vai ter A durante T-on e P durante T-off. E isso aqui vai se comportar então, né, se a gente tiver uma função de comutação ou uma função de chaveamento tal qual mostrada aqui, ela vai se comportar como se fosse uma tensão quadrada. Então quando eu emprego uma fonte de tensão fixa, que aqui pode ser a nossa tensão de entrada VI, e essa rede de comutação que implementa uma chave de duas posições, eu consigo efetivamente fazer uma tensão que assume ora um valor VI, ora um valor zero, efetivamente zero, quando a chave está fechada entre C e P, né? Eu tenho zero de tensão, eu estou aplicando um curto-circuito. Então é a forma como eu posso usar uma tensão fixa VI para conseguir aplicar uma tensão quadrada, né? Então é a construção básica do que a gente chama de um chopper. Aqui a implementação prática disso empregando semicondutores, ela pode ser feita de duas formas. No que a gente chama de uma célula unidirecional, que a gente emprega então um transistor, aqui um MOSFET no caso, e um diodo para fornecer o caminho de circulação da corrente no instante de curto-circuito ali. Ou a gente pode simplesmente usar dois MOSFETs naquilo que a gente chama de uma célula bidirecional, né? Então, um MOSFET é responsável pelo T-on, o outro MOSFET é responsável pelo T-off, né? Então, eles operam aqui complementarmente. A gente está implementando essa chave de duas posições empregando semicondutores, puramente estática. E aí, a partir dessa célula comum aqui que todos os conversores CCCC que nós vamos ver têm, a gente pode falar então quais são as três topologias básicas do tipo PWM. Então, a gente tem primeiro a topologia Buck, que é essa estrutura que está aqui, né? Então ela utiliza uma rede de comutação tal qual aquela mostrada, né? Uma chave e um diodo, e ela usa um filtro LC para saída, né? Então a nossa carga aqui é RL. A gente tem a topologia Boost, também emprega uma chave e um diodo, né? Só que em uma outra posição diferente, né? Com relação à topologia Buck. E aí com relação à entrada a gente tem um indutor, né? E a gente vai ver o efeito que tem isso daqui, a gente vai ver que ele se comporta de forma dual ao Buck. E por fim a gente tem o Buck Boost, que é o que a gente também chama de conversor indireto. E aí ele tem uma tensão de entrada, tem a rede de comutação também empregando um interruptor estático e um diodo, e a gente tem um indutor como elemento de armazenamento principal. Então nas três topologias a gente tem um indutor como elemento de armazenamento de energia principal e a gente tem um capacitor na saída que serve para filtrar a tensão de saída, né? E a gente tem o emprego de um diodo e um interruptor ideal aqui para implementar a rede de comutação, a chave de duas posições. Como é que seria essa chave de duas posições vista aqui?
Ora, para o buck seria algo como isso, né? A gente vê que o diodo serve para aplicar o curto-circuito, então dá caminho de circulação de corrente para o indutor, e a chave principal serve para aplicar a tensão no filtro LC da saída. Já no boost, a gente tem meio que uma inversão na lógica da chave, né? Quem aplica um curto no indutor com a tensão de entrada é a chave semicondutora aqui, então ele vai conectar C a A, e posteriormente o indutor força o ligamento do diodo, né, de C para P, quando a gente abre essa chave. Então a gente tem as duas posições muito bem marcadas. Já no buck boost, a gente tem o motivo pelo qual ele é chamado de conversor indireto, a gente tem o indutor comutado entre a entrada e a saída. Então, ora a chave está fechada entre C e A, quando você dispara o seu transistor, e aí você tem o indutor sendo magnetizado pela entrada, e quando você abre esse transistor, o diodo é forçado a entrar em condução pelo próprio indutor e conecta o ponto C ao ponto P. Então aqui a gente consegue ver essas abstrações, né? E aí o buck vai se comportar como um conversor abaixador, como nós vamos ver, o boost vai comportar como um elevador de tensão, como nós vamos ver também, e o buck boost vai se comportar como tanto elevador quanto abaixador, dependendo da razão cíclica. Bom, vamos começar falando do buck, então. Então nós vamos avaliar o conversor buck em regime de condução contínua, né, o que a gente chama de CCM, que significa que o indutor nunca vai desmagnetizar por completo. Então sempre tem corrente no indutor, em todo instante, independente da chave estar aberta ou fechada, independente de ser o diodo que está conduzindo ou não. Então aqui vamos traçar as etapas. Vamos ter duas etapas muito bem definidas. Quando a gente emprega essa função de chaveamento, né, no comando do semicondutor, aqui no caso o MOSFET, a gente tem a primeira etapa, que é com o MOSFET conduzindo, né? Então a chave fechada. E aí a gente vai ter corrente fluindo da entrada através do MOSFET para o indutor, que é o elemento de armazenamento principal, e entregando energia para a carga, né? E o capacitor aqui novamente conectado em paralelo com a carga para filtrar a tensão. A segunda etapa, quando a gente abre a chave, né? Então delta igual a zero, então o seu MOSFET sai de condução e o seu diodo entra em condução. Lembrando que o diodo anteriormente estava bloqueado, né? É a forma de funcionamento da chave de duas posições. Então agora quem conduz a corrente é o diodo, ele dá continuidade à corrente do indutor, né, já que o DI e DT não pode variar infinitamente, né, então tem que ter continuidade nessa variável de estado, e a gente encontra o caminho de circulação de corrente desse indutor de novo para a saída, né? Então a saída sempre está energizada no caso do conversor buck. Bom, e aí o que a gente vai ver de formas de ondas idealizadas aqui para esse conversor nas duas etapas dele, delta igual a 1, né, que é o MOSFET conduzindo, e delta igual a 0, que é o diodo conduzindo. A gente vai ver as seguintes formas de onda. Então lá em cima está o nosso comando, logo embaixo a gente tem a corrente e a tensão no indutor, depois a gente tem a corrente nos dois semicondutores, ora IM e ora ID são responsáveis por conduzir a corrente do indutor, a gente consegue ver isso na forma de onda, e a gente tem a tensão nos semicondutores. Então o semicondutor que está conduzindo não tem tensão, mas o outro que está em bloqueio tem tensão. Então por isso que a gente vê corrente em IM significa tensão em VD, e corrente em ID significa tensão em VM. A gente vê que a tensão em cima do condutor que não está conduzindo, que está em bloqueio, é a tensão de entrada VI. Por fim, aqui na saída, a gente tem a tensão de saída, que é praticamente constante, então a gente está considerando um capacitor muito grande, então a gente tem um ΔVO bem pequenininho ali. É bom lembrar que, em todos esses conversores, em regime permanente, a gente tem a conservação do volt segundo e do ampere segundo. Então são as áreas que eu estou mostrando aqui, que elas têm que ser iguais em módulo. Vamos fazer então a análise etapa por etapa aqui. Então na primeira etapa a gente tem o nosso MOSFET em condução, né? A nossa chave fechada, e aí a gente tem a magnetização do indutor. Então a corrente no indutor vai subir. Por quê? Porque está sendo aplicada em cima do indutor uma tensão VI menos VO, positiva no sentido que é dado aqui de VI. Então a corrente no indutor vai subindo, que ele está se magnetizando, até atingir um pico máximo, que é quando a gente troca de etapa. A gente abre a chave, ou seja, a gente bota o nosso MOSFET em bloqueio, e aí é o diodo que entra em condução para dar continuidade para essa corrente. E aí essa corrente vai descendo, que significa que o indutor está se desmagnetizando. Por quê? Porque agora, no sentido de VL, está sendo aplicada uma tensão igual a menos VO no nosso indutor. Então ele vai se desmagnetizar até a gente chegar no final do nosso ciclo, onde a gente iniciaria o ciclo de novo, né? Novamente botando o MOSFET em condução, consequentemente o diodo entrando em bloqueio. O diodo entra em bloqueio por quê? Porque em cima de VD vai ser aplicado VI, então ele vai estar reversamente polarizado, né? Ele só vai entrar em condução quando o indutor forçar a entrada de condução do diodo. Então a gente pode equacionar essas duas etapas, né? Então primeiro equacionando a etapa número 1, que é quando a gente tem tensão positiva no indutor. É uma tensão aplicada VI menos VO, né? E essa tensão tem que ser igual a L DI dt. Então se a gente sabe a relação entre corrente e tensão no indutor, a gente pode resolver essa EDO simples aqui,
e mostrar que a corrente no indutor sobe com uma rampa de inclinação VI menos VO sobre L. E ela vai atingir um pico lá que a gente está chamando de 2, de valor VI menos VO sobre L, vezes o tempo que ela ficou com a chave em condução, que é o T1, no caso aqui é DTS, mais a corrente inicial da condição de solução aí da integral, né, que é o IL de 0, que a gente também está chamando de I1 aqui na nossa equação. Isso vai ser igual ao I2. Então, se eu quiser calcular o delta de corrente total no indutor, eu consigo relacionar por essa equação e eu vou ver que ele dá simplesmente VI menos VO sobre L vezes DTS. Então, isso é uma das formas de eu encontrar o delta de corrente, por exemplo. Já na etapa 2, a gente tem a entrada de condução do diodo e o bloqueio da chave do semicondutor principal. Então, a gente tem uma tensão VL igual a menos VO sendo aplicado no indutor. Então, a rampa de corrente agora vai ser decrescente, porque a derivada é negativa, né? A derivada está relacionada com a tensão, né? O DI e DT está relacionado com a tensão. Se a tensão é negativa, então a gente tem uma rampa de corrente decrescente. A inclinação dessa rampa vai ser menos VO sobre L. Então, quando eu aplico de novo a integral, eu vou ver que eu tenho uma equação de corrente com inclinação menos VO sobre L. E aí teria outra forma de eu encontrar o delta de corrente aqui, caso eu quisesse, né? Em função agora do TOF, no caso, que é o TS vezes 1 menos D. Essa aqui é a descrição do conversor Buck no domínio do tempo, já em regime. A gente pode fazer agora qual é a equação de equilíbrio, né? O balanço de volt-segundo aí do indutor. Se a gente aplicar isso, a gente consegue equacionar qual é a relação entre as tensões, né? Então, o que eu tenho? Então, se eu tenho que a corrente I1 no início e no final do ciclo é a mesma, então eu estou falando que L de 0 é igual a IL de TS, né? Que é a condição que a gente usou para provar o balanço volt-segundo. Então essa integral do VL no tempo tem que ser zero. Significa que a área em cima da curva, em módulo, é igual à área embaixo da curva. Então quando eu somo o valor das duas áreas, tem que dar zero. Então é o que eu estou fazendo aqui. T1, que é DTS, vezes a tensão VI menos VO, vai me dar a área em cima da curva, que é a área do quadrado lambda. E embaixo eu tenho menos VO que multiplica TOF, que é 1 menos D TS. Então, somatório dessas duas sendo zero, eu chego na equação para o ganho estático, que é a relação entre o VO e o VI, que no caso do Buck é simplesmente D, que é o mesmo resultado que a gente já tinha visto para o conversor elementar. Então, o Buck não é nada mais do que o conversor elementar prático, né? Onde a gente usa aqui um filtro LC de saída e a chave de duas posições, porque a gente tem que ter o diodo para fornecer um caminho de circulação para a corrente do indutor. Então, quando a gente vê esse ganho estático aqui, MV igual a D, a gente está vendo uma curva desse tipo, e é por isso que o Buck é chamado de um conversor abaixador, porque o D sempre está compreendido entre 0 e 100%, então entre 0 e 1. Então, portanto, o ganho, que é D nesse caso, vai também estar compreendido entre 0 e 1. Ou seja, o Buck ele pode, no máximo, botar na saída a tensão igual à da entrada, quando D é igual a 1, ou seja, quando o MOSFET está permanentemente fechado. Ou ele pode botar 0, né? Então vai estar sempre compreendido entre uma tensão 0 até uma vez a tensão de entrada, né? Então ele sempre abaixa a tensão. Então a gente vê um ponto interessante que, por exemplo, se eu aplicar um D igual a meio, eu tenho um ganho de meio, quer dizer que a minha tensão está sendo cortada pela metade no conversor Buck. Então ele se comporta aqui lá como aquele modelo do transformador ideal que a gente tinha visto, com um ganho D, tanto para a fonte de tensão que reflete a entrada na saída, quanto para a fonte de corrente que reflete a corrente da saída na entrada. Então, dado aqui as duas condições que a gente avaliou da operação do Buck em CCM, seria mais ou menos esse modelo que a gente poderia estar representando o conversor Buck e seria esse gráfico de ganho que a gente veria em função da razão cíclica empregada. Esse gráfico é um gráfico ideal, uma condição ideal onde a gente não tem nenhuma perda, assim como o modelo que está representando o transformador ideal também não assume nenhuma perda. E assim como a análise que a gente fez das EDOs e das etapas de funcionamento também não tem nenhuma resistência para indicar nenhuma perda em nenhum elemento. Bom, podemos avaliar agora o outro conversor, que é o conversor Boost, cuja implementação real está descrita aqui, né? Então empregando um MOSFET e um diodo, e ele continua tendo um indutor como elemento de armazenamento e um capacitor na saída para filtrar a tensão. De novo, a operação em CCM significa que o indutor não vai desmagnetizar por completo. E aí a gente vai ter as seguintes etapas quando comandado por essa função de chaveamento. Então durante o intervalo T1, que é delta igual a 1, chave fechada, então a gente tem o nosso MOSFET conduzindo, a gente tem a magnetização do indutor, porque o MOSFET vai estar conectando a tensão VI ao VL diretamente. Então a gente vai ter a magnetização do indutor. Enquanto isso, quem está fornecendo corrente para a carga é o capacitor. Então a gente tem na primeira etapa aqui uma desconexão entre a entrada e a saída através do diodo que está em bloqueio, né? Então o diodo ele vai estar bloqueado porque ele vai estar reversamente polarizado e a gente vai ver por quê. Na segunda etapa, você tem a abertura dessa chave, então o seu MOSFET entra em bloqueio e aí o seu diodo é forçado a entrar em condução pelo indutor. E aí dessa forma a gente tem transferência de energia da entrada para a saída, através do indutor L, né? Então a gente recarrega o capacitor e entrega potência para a saída. Então dessas etapas vão resultar as seguintes formas de onda idealizadas.
Então o que a gente tem aqui é o seguinte: durante a etapa que o MOSFET entra em condução, então a gente tem a etapa da chave fechada, a gente tem a magnetização do indutor por causa da aplicação da tensão VI sobre VL. Então a gente tem VI sendo aplicado sobre o indutor, a gente tem uma rampa de subida de corrente lá de I1 para I2. Na segunda etapa, onde a chave abre, então o MOSFET entra em bloqueio e aí o diodo é forçado a entrar em condução, a gente tem a desmagnetização desse indutor entregando energia lá para a saída. Então a gente tem corrente positiva, por exemplo, no capacitor. Está entrando corrente no capacitor, a tensão no capacitor está subindo. E o indutor está sendo desmagnetizado porque em cima dele está sendo aplicada uma tensão VI menos VO. Aqui a gente já chega a uma conclusão interessante. Para a curva de tensão no indutor fazer sentido, ou seja, ela ter um intervalo T-on, durante o qual a tensão aplicada em cima dele é positiva, e um intervalo T-off, durante o qual é aplicada uma tensão negativa, VI menos VO tem que ser um valor negativo. Isso significa que VO tem que ser maior do que VI. Então é por isso que o boost é um conversor elevador, como a gente vai ver na curva de ganho dele. Mas aqui tem uma explicação, por exemplo, baseada no balanço volt-segundo, tá? E aí nesse intervalo, então, T-off, que ele desmagnetiza, por causa dessa tensão VI menos VO ser negativa, e a gente tem entrega de energia para a carga. A gente consegue ver aqui também que a tensão de bloqueio dos semicondutores, que no caso é sempre a mesma para os dois, né, é a tensão de saída VO. Então, quando o MOSFET está em condução, o diodo está bloqueando uma tensão igual a VO porque o terminal de anodo dele é como se estivesse conectado ao terra, né? Paralelo com a saída. Já quando o diodo está em condução e o MOSFET está em bloqueio, a gente tem de novo essa tensão VO aparecendo em cima do VM. Então, de novo, o VO é a tensão que aparece de bloqueio em cima dos semicondutores. Se a gente for avaliar as equações de novo de cada uma das etapas, começando pela etapa 1, quando o MOSFET está magnetizando esse indutor, conectando ele à entrada VI. A gente tem então uma rampa de subida de corrente de inclinação VI sobre L. Então esse indutor ele magnetiza de uma corrente I1 até uma corrente I2. A gente vai ter um delta de corrente total que pode ser equacionado a partir disso daqui como VI sobre L que multiplica T-on, que é igual a DTS. Já na etapa 2 a gente tem uma rampa de descida de corrente cuja inclinação é VI menos VO sobre L. Então a gente tem que ter que esse VI menos VO é negativo para a corrente estar descendo, o diodo está conduzindo e entregando essa corrente lá para a saída, e a gente vai ter de novo uma equação aqui que a gente conseguiria derivar em função do T-off para o delta IL, que tem a ver com essa inclinação de descida então. Se a gente aplica novamente o balanço volt-segundo a essa tensão aplicada no indutor, né, a gente tem o quê? Que a gente tem tensão VI aplicada durante um período T-on, então como essa aqui é uma onda quadrada, esse mais lambda vai dar T-on VI, e a gente tem VI menos VO sendo aplicado durante o intervalo T-off. Então a gente tem 1 menos DTS, que é o T-off, vezes VI menos VO. O somatório dessas duas áreas tem que dar zero. E de novo, se o somatório dessas duas áreas tem que dar zero, esse VO tem que ser maior do que o VI. A gente encontra isso na equação que vai surgir para a gente do ganho, onde o ganho do boost deu 1 sobre 1 menos D. Então isso aqui sempre vai dar um valor maior do que 1. Porque esse denominador sempre vai ser menor do que 1, é 1 menos D, e o D sempre está compreendido entre 0 e 1. Então a gente não só calculou o ganho estático, como a gente também explicou por que a tensão VO tem que ser maior do que VI, exatamente para responder aqui ao balanço do volt-segundo. Quando a gente plotar esse ganho, a gente vai ver uma curva desse tipo, então uma curva que sempre está acima do ganho unitário, então sempre uma tensão de saída maior do que a tensão de entrada, daí o nome do boost ser um conversor elevador, que de novo a gente poderia estar reescrevendo esse ganho aqui como 1 sobre D', onde D' é o complemento de D, ou seja, 1 menos D. Então, uma outra forma de escrever o ganho, tá? E aí o boost teria essa representação aqui como transformador ideal também, com o ganho de tensão 1 sobre D'. Então, essas duas etapas, quando analisadas sob a luz do balanço volt-segundo, a gente consegue ver por que o boost é um conversor elevador. Porque a DDP da entrada sempre vai ser somada à tensão induzida do indutor, para aparecer lá na saída. Então sempre vai ter uma tensão na saída maior do que na entrada. Bom, vamos falar agora então sobre o terceiro conversor que a gente estuda nessa aula. Então finalizando os conversores CCCC básicos, que são esses três, que agora é o conversor buck-boost. Então o buck-boost, em teoria, ele é uma combinação dos conversores buck e boost. Existe inclusive uma derivação que não está sendo feita aqui, mas poderia ser feita mostrando que ele se comporta exatamente como os dois estágios cascateados. De novo, a gente vai avaliar ele em CCM, condução contínua, então o indutor não vai desmagnetizar por completo, e a gente vai ver de novo que, submetido a essa função de chaveamento, que comanda o MOSFET durante um período T-on, faz o diodo conduzir durante um período T-off, a gente vai ter as duas etapas aqui de funcionamento do buck-boost. A primeira etapa, quando o MOSFET está em condução,
a gente tem esse MOSFET aplicando a tensão VI em cima do indutor VL, né? Então VL igual a VI durante esse intervalo. E o diodo naturalmente vai estar em bloqueio, porque ele vai estar polarizado reversamente. A gente vê que em cima desse diodo está sendo aplicada uma tensão VI menos VO. Na primeira etapa a gente tem a magnetização desse indutor. Depois a gente tem a saída de condução do MOSFET e esse indutor vai forçar a entrada de condução do diodo para manter a continuidade de corrente. E a gente vai ver agora que com o diodo conduzindo, a gente tem em cima desse indutor sendo aplicada uma tensão VO. Então, ora a gente tem o MOSFET aplicando VI em cima do indutor, ora a gente tem o diodo aplicando VO em cima desse indutor. E aí, de novo, quando a gente for avaliar as formas de onda, a gente vai ver que o balanço volt-segundo vai forçar uma conclusão interessante aqui. Então vamos, dessas duas etapas que a gente teorizou, chave fechada, chave aberta, ou seja, diodo em bloqueio, diodo em condução, a gente viu que a gente tem o VI sendo aplicado sobre o VL e posteriormente o VO sendo aplicado sobre o VL. Então, em momento nenhum, a entrada e a saída estão conectadas diretamente, elas sempre são conectadas através desses dois semicondutores operando complementarmente. Então ela vai dar as seguintes formas de onda idealizadas aqui, olha só. De novo, durante o período em que a chave está fechada, então nosso MOSFET está em condução e o diodo está em bloqueio, a gente tem um rampeamento da corrente. A corrente do indutor sobe de I1 para I2 durante um período T1, sob o qual tem uma tensão VL igual a VI sendo aplicada em cima do indutor. Então a gente tem esse mais lambda aqui de enlace de fluxo sendo absorvido pelo indutor. No momento seguinte, na segunda etapa, quando o nosso MOSFET sai de condução, delta igual a zero, e esse diodo entra em condução, é forçado a entrar em condução, a gente tem uma tensão VO sendo aplicada em cima desse indutor. Só que, de novo, pela forma de onda, essas duas áreas têm que ser iguais em módulo, mas têm que ser inversas em sinal, a gente está vendo já uma conclusão interessante, que esse VO tem que ser negativo, senão eu não teria como ter um balanço volt-segundo sendo respeitado aqui. Então a gente vai ver que o buck boost se comporta como um conversor que inverte a tensão da saída. Tá? Então essa é uma conclusão que também sai do balanço volt-segundo do buck boost. Outra coisa que a gente observa aqui é a tensão aplicada em cima dos semicondutores. Então, quando o diodo está em bloqueio, quando o MOSFET está em condução, a gente tem uma tensão VI menos VO sendo aplicado sobre esse diodo. Tá? Mas a gente vai ver que como o VO é negativo, né, é como se eu tivesse uma tensão em módulo VI mais VO sendo aplicada em cima do MOSFET ou do diodo, né? Porque a mesma tensão aparece em cima do MOSFET quando o diodo entra em condução. E aí, avaliando essas duas etapas, parte a parte, então delta igual a 1, a gente tem a chave conduzindo, é o intervalo compreendido entre 0 e DTS. A gente tem a equação diferencial aqui de novo, e porque a gente tem uma tensão VI aplicada sobre o indutor, a gente vai ter uma corrente que sobe com uma inclinação VI sobre L, né? Então é uma derivada positiva. E aí a gente consegue encontrar que o delta de corrente aqui, I2 menos I1, ou seja, o quanto que essa corrente sobe, é VI sobre L vezes T1, que é a mesma coisa que VI sobre L vezes DTS. Já quando a etapa 2 começa, que o diodo entra em condução, então a gente tem o delta igual a zero, a gente tem uma tensão VO aplicada sobre o indutor, tá? E aí quando a gente equaciona de novo, a gente consegue encontrar uma outra equação aqui para o delta e L, que é só em função do Toff, né? Então é aplicada uma tensão VO, então é VO sobre L que multiplica Toff, que é a mesma coisa que 1 menos DTS. Quando a gente aplicar o balanço volt-segundo, então a gente sabendo que VI vezes T1 tem que ser igual a VO vezes Toff em módulo, ou seja, o somatório das duas áreas tem que dar zero, vamos escrever isso daqui. Então, T1, que é DTS, vezes VI, mais VO, que multiplica Toff, que é 1 menos DTS, isso tem que dar zero. Se a gente simplificar essa equação, a gente vai ver que o ganho estático, VO sobre VI, dá menos D sobre 1 menos D. Então, a gente tem aqui o menos devido ao balanço volt-segundo e a gente confirma que o VO tem que ser invertido, negativo. Então, se a gente for, no caso aqui, só inverter esse sinal, sabendo que o VO é negativo, a gente inverte o sinal da tensão na saída para plotar o ganho. E aí, agora a gente pode falar de um ganho positivo, mas referenciado a uma tensão que na saída é negativa, tá? Então, só mudando essa representação para facilitar a nossa vida. E aí a gente vê o conversor que se comporta como abaixador ou como elevador, né? Dependendo da condição que você bota na razão cíclica. E de novo esse ganho daria D sobre D', né? Definindo o 1 menos D como D', igual já fizemos. Então essas duas etapas aqui vão implicar nesse conversor que tem um comportamento abaixador, tal qual o buck, para uma razão cíclica compreendida entre D igual a 0 e D igual a meio, e a gente vai ter um conversor que se comporta de forma elevador, tal qual um boost, para a faixa de razão cíclica compreendida entre 50% e 100%, né? D igual a meio, D igual a 1. E a gente vê então que o ganho ele é maior do que 1 nessa faixa e ele é menor do que 1
entre D igual a 0,5, né? Então é um conversor tanto abaixador como elevador. E ele é um conversor indireto porque o indutor ora está conectado à entrada, ora está conectado à saída. Nunca simultaneamente à entrada ou à saída, como acontece no boost ou no buck. E de novo a representação como um transformador ideal de corrente contínua aqui, a única coisa que eu estou fazendo é inverter a tensão da saída para representar claramente que o VO é invertido, né? Apesar de eu não estar usando o referencial terra aqui nesse esquemático, né? Mas a gente está representando só para ficar fiel ao que está exposto na figura original, né? E o ganho, então, de tensão D sobre D'. Bom, então aqui comparando as três topologias básicas, o buck, uma curva de ganho em vermelho, o boost, curva de ganho em azul, e o buck boost com a curva de ganho em verde, né? As três plotadas num gráfico cujo eixo vertical é log. A gente vê claramente, né, o buck e o boost são bastante diferentes, né, um sempre com ganho abaixo de 1, o outro sempre com ganho acima de 1, e o buck boost é uma curva que é parecida com o buck para razões cíclicas baixas e parecido com o boost para razões cíclicas grandes, né? Então aqui o que a gente tem é uma região de ganho acima de 1, então onde operam os conversores como elevadores, então é o boost sempre e o buck boost para D maior que meio, e uma região abaixadora, onde opera o buck sempre e o buck boost para D menor do que meio, né? Então a gente tem aqui as equações que vão dar essas curvas de ganho estáticos ideais e em modo de condução contínua para a gente. Bom, então isso conclui a nossa aula sobre os conversores CCCC básicos não isolados, a partir dos quais a gente pode estudar os demais conversores que existem, né? Que sempre se remetem a algum tipo de análise que a gente está fazendo aqui para esses conversores ideais. Então, muito obrigado e até a próxima.